Bom dia a todos. Como eu havia prometido na data de ontem, hoje eu faria uma pequena explicação a respeito de um assunto chamado algoritmos de computador, de sequenciamento de dados, e sobre um post que eu fiz na data de ontem sobre câmeras de todos os aparelhos eletrônicos. Antes de tudo, eu saúdo os meus amigos de outros países que começarão a assistir esse vídeo, mas eu deixo claro que depois será disponibilizado no idioma de vocês. Добрый день, друзья, Rosi, mir здоровье sein. Guten Morgen, meine deutschen Freunde. Wochenhau, melhor opinião. Lá tu, são boa melhor opinião. A todos os meus amigos latinos, buenos dias, paz e saúde a todos nós outros e todos os seus amigos também. Buongiorno a tutti i miei amici italiani. Avevano fatto questo lavoro di cercare i dati elettronici che cercano la vita di tutte le persone in questo mondo. Conosciamo questo questo lavoro che io avevo fatto tutto questo tempo in miei studi antropologici. Bonsoir mes amis de la France et toutes les personnes qui parlent de langue française. All my friends around the world, I will send to you in English all this live of face to you understand all the meaningful that I work a lot and day by day to discover what's happening with this world, right? Bom, meus amigos, voltemos ao assunto em questão. Eu começo com a teoria da relatividade de Einstein. Vou deixar claro que eu não estou... Deixa eu consertar essa câmera, parece que não está muito interessante, melhorou um pouco. Deixo claro que eu não estou enviando esse vídeo apenas para pessoas que sabem do que se trata. Do mesmo jeito que pessoas que têm um conhecimento amplo de física, de astrofísica, de tecnologia da informação, poderão assistir esse vídeo. Pessoas comuns que querem descobrir novas coisas também terão interesse. Por isso eu usarei uma linguagem muito simples. Vou começar então com a teoria da relatividade de Einstein. Imagine que nós temos uma célula saudável, uma pequena célula. E essa célula foi invadida por um minúsculo vírus. Aquilo passa a ser o mundo, a Terra, o planeta Terra para aquele vírus. Isso tudo acontecendo dentro do corpo de alguém. Esse vírus começa a crescer e se multiplicar. E logo ele toma toda a célula. Tomada a célula, começa a existir competição. Os vírus precisam sobreviver. Quando era apenas um vírus solitário, ele sentia solidão, mas ele tinha uma ampla fartura de alimento. Mas agora já não existe mais isso. A competição provoca a guerra, e da guerra, caso os vírus não entrem num consenso colonial, ou seja, se unam para migrar para uma outra célula e assim continuar o desenvolvimento da espécie, morre a célula e morrem os vírus também. Esse é um pequeno exemplo da relatividade para que todos possam entender. Deixo um segundo exemplo. A sociedade humana é semelhante a um casal de ratos. Não se sintam ofendidos. Os ratos são animais extremamente inteligentes. Claro, quando não há competição. Mas a humanidade é semelhante a um casal de ratos.
colocados em um aquário, recebendo todos os dias inalteradamente 1 quilo de alimento, nunca aumentando e nem diminuindo essa quantidade. Entendam que o alimento é a capacidade do planeta Terra de produzir vida, de produzir subsistência para todas as espécies. Todos os dias 1 quilo de alimento para 2 ratos. Esses ratos começam a se multiplicar. E com o tempo, aquele 1 quilo de alimento que era uma fartura inesgotável, passa a produzir competição. Os ratos, em maior número, vão lutar por aquela comida. Até que a comida se torna tão escassa que os ratos passam a se alimentar dos próprios ratos. É um exemplo de relatividade apenas. Que as pessoas não se sintam ofendidas, mas o que vem acontecendo no mundo não é nada mais, nada menos do que isso. Uma grande estufa de ratos. E a quantidade de ratos se tornou tal qual que os recursos do planeta já não são capazes de suportar com dignidade e decência a raça humana. Voltemos à teoria da relatividade de Einstein. A velocidade da luz. Segundo Einstein, nada é superior à velocidade da luz. Entretanto, o espaço se dobra em qualquer velocidade. Nesse sentido, nós temos uma situação importante e interessante a se considerar. Olha, eu deixo claro, eu vou chegar no assunto em questão das câmeras filmando pessoas o tempo todo. Mas eu preciso explicar a respeito desses conceitos para chegarmos no ponto em que eu quero. O espaço se dobra. A dobra temporal é física, matemática e quimicamente possível. Só o que precisaríamos é uma fonte inesgotável de matéria e energia. Eu explico de um jeito que todos possam entender. Imagine que eu, Vitor, sinta uma vontade louca de ir até Marte em 5 minutos. Atualmente, o que me impossibilita isso? E o que faz com que eu somente consiga chegar lá em 7 meses? Cerca de 7 meses, 6 dias, 28 horas e 13 segundos. O que impede é justamente o espaço e o tempo. É como se fosse um grande emaranhado. Tempo e espaço. Tudo aquilo que existe, que é formado por matéria atômica, massa, que possui peso, que ocupa um espaço no universo, está sujeito às leis do tempo e do espaço. Inadvertidamente, o tempo e o espaço podem se dobrar. Uma forma de se conseguir isso, tendo um objeto globular cercado por um anel. Uma transmissão de energia tal qual que esse anel, girando, produza uma dobra nessa rede. Imagine uma rede, aquela rede do futebol, do gol, das traves, toda quadriculadinha, né? Ela pode se dobrar ou se expandir. Com isso, seria possível que em 5 minutos, uma pessoa saísse da Terra, chegasse a Marte. Contudo, é interessante que o corpo dessa pessoa não sairia do lugar. Quem sairia é o espaço entre a Terra e Marte. Pode soar um tanto como ficção científica, mas isso é amplamente aceitável por todas as leis existentes hoje no planeta. Sabe por quê? Porque a luz não está sujeita à ação do tempo. A luz prova que é possível dobrarmos o tempo e o espaço.
Um fóton de luz, ou seja, um flash, imaginem um foguete, para que todos possam entender. Um foguete, quando. É foguete daqueles 12 tiros. Essa bobeira toda, o povo adora. Eu realmente não vejo graça nenhuma, mas imagine aquele momento da explosão. Entendam isso como um fóton, para vocês se situarem, quem não tem conhecimento de física, de astrofísica necessário, mas para que todos possam entender onde eu quero chegar. Entendam aquilo como um fóton. Um fóton pode viver trilhões de anos sem estar sujeito à nenhuma ação do tempo e do espaço, completamente alheio a tudo isso. A luz pode viajar no tempo e no espaço da forma que ela bem entender. A luz podendo fazer isso, eu vou encerrar a primeira parte do assunto onde eu queria chegar. E aí já resumo o que eu quis com esse pequeno trecho. Relatividade. A diferença entre uma célula e um planeta é absolutamente nenhuma. Tudo é relativo na sua proporção de tamanho. Tudo em outras palavras, tudo no universo é muito parecido. O Sol e os planetas que giram ao redor dele são muito semelhantes aos átomos. Entenderam? As galáxias são muito semelhantes à matéria, às cadeias atômicas, às substâncias, aos elementos químicos compostos. Quis chegar nesse ponto para que eu possa tratar do próximo assunto, os algoritmos. Não se esqueçam dessa parte importantíssima que eu disse a respeito da luz não se sujeitar ao tempo nem ao espaço. Ou seja, surgiu uma luz, ela não está nem aí para quantas horas são ou que dia é hoje na semana. Ela pode ir lá no dia de manhã ou voltar no dia de hoje inadvertidamente. A luz não se sujeita ao tempo e ao espaço. Voltemos então a algoritmos. Algoritmos podem significar uma coisa simples ou uma coisa de outro planeta, dependendo exclusivamente do que a pessoa compreendeu a respeito de algoritmo. Os algoritmos surgiram na Babilônia, tal qual a receita de um bolo. Entenda o algoritmo da seguinte forma: você quer produzir um bolo, você precisa de uma receita e seguir todos os passos para construir esse bolo. É uma programação. Primeiro você bate o ovo, mistura com a farinha, coloca açúcar, coloca os corantes. Você tem que seguir um passo a passo. E nesse caso, nós temos a entrada, que é o input. Ou seja, o que eu quero fazer é um bolo? Então eu preciso primeiro de uma forma, uma batedeira, uma colher, é uma preparação. E temos a saída, o output, ou seja, um bolo pronto saindo do forno. Os algoritmos estão presentes no começo, no meio e no fim desse preparo do bolo. Claro, gente, eu poderia estar falando em termos muito mais técnicos aqui, mas eu quero que todos entendam onde eu quero chegar com o assunto em questão das câmeras vigiando pessoas. Câmeras, tipo desses programas de reality show, com pessoas sem conteúdo nenhum, agindo como se fossem neandertais em uma casa isolados. Não vou citar nome, mas onde é carapuça civil. Voltemos ao assunto em questão. Algoritmos. Os algoritmos são uma programação limitada. Ou seja, não importa o tipo de processo que eu vá executar, ele é limitado.
Nesse ponto, eu precisarei adentrar na tecnologia da informação. Um sequenciamento de dados que eu precise criar metodicamente delineados para que eu possa monitorar o seu João. Eu desejo monitorar todos os passos do seu João. E aí eu tenho um sequenciamento linear de algoritmos. Eu vou lá, produzo a minha receita do bolo. No meio do desenvolvimento, ou seja, durante essa investigação do seu João que eu estou fazendo, surge um detalhe. O seu João é corintiano. Puxa vida, eu não havia pensado nisso. Daí, eu tenho que me preparar para que desse sequenciamento linear de algoritmos haja um desdobramento e, com isso, o processo de se, talvez, é uma linguagem que a gente usa em algoritmo, ele vai se desdobrar criando um galho. E continuo monitorando o seu João. E aí vem um dado novo. O seu João não é homem, é mulher disfarçada de homem. Daí eu preciso ramificar ainda mais esses algoritmos. Daí vem um monte de outras informações. Seu João é vegano, é mulher, seu João é corintiano, seu João acorda todos os dias às 8 horas e 3 minutos e 2 segundos, sabe-se lá por quê. Eu precisaria de uma super ramificação de algoritmos infinita. Imaginem do ponto de vista, uma coisa mais simples para que todos entendam. Eu estou soltando uma pipa e eu tenho uma linha. Mas de repente aquela pipa se multiplica lá em cima e aparecem 100 milhões de pipas. E eu estou com apenas uma linha para todas elas. É necessário que as linhas também se ramifiquem para que todas as pipas tenham a sua linha original. Caso contrário, tudo lá na frente fica uma bagunça. A maioria de vocês não vai entender a parte do algoritmo. Mas eu vou deixar de um jeito mais claro. Imagine que nós temos um estádio de futebol 100 mil pessoas. Entendam cada pessoa como um algoritmo. Está passando um jogo de futebol, lógico. E de uma hora para outra, esse estádio está com 10 milhões de pessoas assistindo o mesmo jogo de futebol. E ninguém sabe como essas pessoas entraram no estádio ou como todas essas pessoas estão cabendo dentro desse estádio. É isso que eu descobri a respeito da internet na data de ontem. A quantidade de algoritmos voltada para programas que utilizam a câmera do celular cresceu exponencialmente. É um crescimento absurdo demais para que qualquer computador hoje, por melhor que seja, com a atual tecnologia do planeta, possa processar. Cito um exemplo claro dos jogos de loteria. Essa máfia, essa enganação que ocorre no Brasil e em alguns países do mundo. Os computadores utilizados pela Caixa Econômica Federal são velozes, são tecnologia de ponta. Aquele globo, por exemplo, as bolinhas, são produzidos por uma empresa francesa chamada Rio 14, que é referência mundial em manipulação da gravidade. Lembrem bem disso, gravidade. Nós precisaremos disso daqui a pouco. Então, mesmo com computadores ultrapotentes, analisemos a questão da Mega Sena, com 50 milhões de possibilidades possíveis. Vamos entender como 50 milhões de combinações de algoritmos possíveis. Ficou mais bacana para trabalharmos os algoritmos agora. 50 milhões de possibilidades. Não existe mais possibilidade. E aí, o computador central da Caixa Econômica precisa de cerca de 1 hora e 5 minutos para processar todas as 50 milhões de combinações diferentes. Nós temos aí uma limitação desse computador
para processar todas aquelas apostas feitas e chegar a um ganhador. Geralmente é algum político ou alguém que foi numa cidade de 3.000 habitantes para fazer um jogo e ninguém nunca soube quem é essa pessoa. Mas, de qualquer forma, o computador central demorou 1 hora e 5 minutos, vamos arredondar para 1 hora e 5 minutos, para processar 50 bilhões de combinações diferentes. Perfeito. Só que a quantidade exponencial do crescimento de algoritmos em toda a internet e também na Deep Web, não entrem em Deep Web, não queiram saber o que é Deep Web, deixe isso para quem é um pouquinho, que nem eu. Mas vamos voltar ao assunto em questão. Limitação de um supercomputador no mundo para processar os dados. Imaginemos que o planeta Terra seja aquele globo da loteria e as pessoas sejam as bolinhas. Então, nós temos um número fixo de bolinhas e nós temos um computador, um supercomputador, para processar todos aqueles dados captados o tempo todo quando a gente fica lá no computador. Pode ser qualquer jogo, não interessa. Você está olhando para a câmera, aquela câmera está fazendo leitura da sua íris, do envelhecimento das suas células corporais, do aumento, do crescimento dos pelos, das suas reações, das suas emoções, da sua capacidade cognitiva, ou seja, sua capacidade de raciocínio, velocidade do seu raciocínio, o que te agrada, o que não te agrada, isso em tempo real. Consideremos 8 bilhões de pessoas no planeta e alguma máquina, eu não estou supondo, eu dou absoluta certeza, alguma máquina ou alguma coisa está processando em tempo real tudo aquilo que está recebendo de informação visual das pessoas. Em tempo real. Nem mesmo o computador quântico faria isso hoje. Com a nossa atual tecnologia, é impossível. Chega um ponto em que a relatividade de Einstein volta à tona. A luz, segundo a relatividade geral de Einstein, é o mais rápido que se pode alcançar. Mas a luz não é formada de matéria. Para que uma coisa exista, ela tem que ser formada de matéria. Então, nesse sentido, a luz não existe? O som não existe? Pode ser absurdo, mas as pessoas dizem, não, eu vejo a luz, então a luz existe. Não tratem existência como tangível, palpável. Vamos colocar uma barreira. Se uma coisa é formada por átomos, pode ser um controle, é formado por um montão de átomos diferentes. Pode ser um grão de arroz, uma pessoa, um planeta, um rato. É formado de átomos, ocupa um local no tempo e no espaço, ou seja, existe. Se uma coisa não é formada por átomos, é uma onda. Não imaginem onda como uma onda do mar. É uma onda, uma energia. O seu celular está funcionando agora porque há uma transmissão de ondas invisíveis entre o seu aparelho, satélites, torres de distribuição e retransmissão de dados, repetidoras, e é por isso que você tem sinal. Contudo, essa onda que possibilita que você esteja conectado
Do ponto de vista material, ela não existe. E aí chegamos num ponto interessante a respeito dessa supercapacidade de monitoramento de pessoas em tempo real. E eu não estou supondo, gente. Eu com certeza, eu tenho certeza. Quando você está ali, ó, com o seu celular, e aquela câmera está voltada para o seu rosto, ela está te monitorando inteiro. Aí vocês pensam, mas por que vai monitorar? Porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Não faço ideia de qual seria o motivo, mas teorias eu poderia formular milhares. Eu vou continuar explicando a respeito do assunto em questão, da grande capacidade de processamento de dados, que desafia a tecnologia hoje existente no planeta. Mark Zuckerberg, o cara lá do Facebook, ele criou o algoritmo do Facebook. Vocês já repararam que, por exemplo, se vocês estiverem com o celular na sua mão e falarem, eu adoro arroz doce, sem apertar nenhum botão, automaticamente aparece um montão de coisas no seu Facebook ligadas ao arroz doce. Se você pesquisar no site do Mercado Livre, Alibaba ou OLX, não tem nada a ver com o Facebook, drone. Automaticamente no seu Facebook aparece um monte de anúncios de drone nas sugestões de pesquisa. Faça um teste. É um exemplo de algoritmo. Agora, como é que esse pessoal fez para conseguir essa interação através de mecanismos de pesquisa? Lembra quando eu disse a respeito do seu João que eu queria monitorá-lo? Que eu precisei fazer ramificações? É isso. Só que nós temos aí um problema. Os algoritmos são limitados. Mesmo para o Facebook, se torna limitado. Mesmo que eles tenham uma capacidade de ouvindo a sua voz perto do seu... Imagina que o celular está aqui, ó. O celular está aqui jogado. Que vontade de comer arroz doce hoje. Aí, de repente, eu ligo o meu celular, coloco lá a senha, entro em algum site e aqui está lá, automaticamente, sugestões de arroz doce. Mas como? O celular não estava lá jogado, o celular deve ser desligado. Isso trouxe como exemplo para que as pessoas não achem tão absurdo o que eu estou falando a respeito de pessoas estarem sendo monitoradas pelas câmeras de celular. Não só de celular, de tablets, de qualquer aparelho eletrônico com sistema de câmera, de pixels e de manipulação e transmissão de dados através das redes de internet em nuvem. Cheguei no ponto que eu queria, nuvem. Alguém saberia escrever o que é uma nuvem de internet? Ela não existe, assim como a luz, assim como o som, como a onda de rádio, do ponto de vista material. A nuvem é um servidor virtual, eletrônico, porém que se propaga no ar, na atmosfera. E nesse sentido, não está sujeita à ação do tempo e nem do espaço. Lembra quando eu disse sobre o foguete? Você solta o foguete, 12 tiros, e ele cria um exemplo de um fóton. Aquele fóton não está sujeito à ação do tempo e nem do espaço. E assim sendo, essa absurda quantidade de dados coletados de todas as pessoas no planeta que estão nesse exato momento utilizando um celular não está sujeita ao tempo e ao espaço. Ela pode simplesmente, essa grande nuvem de informações, pode viajar ao passado ou ao presente inadvertidamente. Assim sendo, nós podemos estar nesse exato momento sendo monitorados por uma civilização humana ou humanoide, que eu prefiro chamar de sapiens.
que estará vivendo no planeta daqui a 25 mil anos, por exemplo. Não soa como o absurdo. Afinal, a nuvem é um servidor virtual sem ação do tempo, não está sujeita à ação do tempo, assim como a luz. Um feixe de luz pode durar trilhões de anos e não saber o que é o tempo e o espaço. Um exemplo de um buraco negro. Você quer viver eternamente? Caia em um buraco negro. Enquanto aquele buraco negro viver, você estará dentro dele vivo, como um holograma. Você não terá mais matéria, não terá massa, não ocupará um lugar no tempo e no espaço, mas a sua consciência estará viva como um holograma dentro daquele buraco negro. Isso não é uma ficção científica, isso é completamente real. Caia em um buraco negro, viva eternamente. Aceleração dos corpos. Resultante do Big Bang, a teoria que deu origem a esse universo especificamente, porque existem outros universos. Nós, por exemplo, pessoas, estamos sujeitos a 7 universos diferentes nesse exato momento. Por isso eu costumo dizer que ninguém morre. Para que algo morra, é necessário deixar de existir nos 7 universos diferentes que interagem para que nós possamos estar aqui vivos. Se uma pessoa morreu aqui no planeta Terra, apenas aquele corpo deixará de produzir a interação atômica que o formou. Entre outras palavras, imagine que isso é um corpo humano. Morreu, aí ele vai se decompor. Esse corpo deixa de existir. Mas aquela interação que provocou a consciência não pode deixar de existir se não está no mesmo plano do corpo. Era uma onda. Os processos eletrônicos que formam a consciência não existem no ponto de vista material. É como se aqui fosse um corpo humano, um robô, e fosse injetada uma programação nele, e aí ele passa a ter vida e consciência. Quando morre, o corpo passa a não existir, mas aquela interação que provocou a consciência resulta de uma nova coisa. E não entendam isso como religião. Eu sou ateu, não acredito em religião e não acredito em nenhum Deus, nem santo, nem mago, nem nada disso. Mas consciência é tal qual uma nuvem de energia. É como uma nuvem de informações armazenadas, sabe-se lá onde? No ar. E nesse sentido, a consciência não está sujeita à ação do tempo e nem do espaço. Eu presencio várias vezes, e as pessoas que me conhecem sabem disso, o que vocês chamam de meditação transcendental, ou premonição, ou telepatia, entendam como quiserem, a respeito de eventos que acontecerão no futuro ou que já aconteceram no passado. Em algumas oportunidades, isso eu postei até em meu Facebook, caso alguém queira, eu posso enviar os links. Nas pessoas que morreram e acabaram de morrer, de alguma forma, antes de esmaecer aquela consciência e entrar num todo, em uma nuvem, pediam ajuda. Houve caso de uma moça que morreu numa cidade do sul de Minas Gerais, e eu dormindo, essa moça, eu via assim, eu a via exatamente como ela estava na foto de um jornal que me mandaram no dia seguinte após eu postar isso na internet. A mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo local do acidente, os carros, tudo sendo mostrado para mim, e essa moça pedindo ajuda para saber se os pais morreram. Instintivamente eu tentei me comunicar através de telepatia, dizendo: se você está tendo essa conversa comigo agora, quem está morta é você.
A sua família não. Isso não foi uma ficção, isso está postado em meu Facebook, assim como inúmeros outros casos. Eu não trato com misticismo, para mim é completamente físico e possível. Todos os seres são dotados de telepatia. Se nós estamos agora, nesse momento, pensando, é porque há uma interação eletrônica, elétrica, alguma interação física que possibilita a consciência e a transmissão de dados. Imaginem o nosso cérebro como um computador processando dados. E é por isso que algumas pessoas têm uma capacidade cognitiva um pouco maior. O meu quociente de inteligência é de 167 pontos. Talvez isso me ajude num processo de adaptação a qualquer tipo de conhecimento que eu tenho. Eu consigo hoje falar 12 idiomas e tudo que eu me proponho a aprender, eu consigo aprender com uma velocidade um pouco maior. Vamos imaginar uma pessoa que tem um pouco menos de capacidade cognitiva. Aí nós temos um exemplo, seria o processamento de dados do computador. Alguns computadores são mais rápidos do que os outros, mas todos os computadores chegam ao seu objetivo, que é o processamento dos dados, em maior ou menor capacidade. E é justamente isso que eu acredito que esteja sendo monitorado na humanidade, ou pelo menos nesta humanidade. As câmeras dos celulares das pessoas estão filmando em tempo real todas as suas ações, todas as suas emoções, as suas reações, a sua capacidade psicomotora, sua velocidade de raciocínio, o que te agrada e o que te desagrada, suas preferências, o seu envelhecimento, o processo de envelhecimento do seu rosto está sendo sim monitorado por câmeras. Não é uma teoria de ficção. Eu estudo antropologia, ufologia, arqueologia, química, física quântica, matemática, idiomas, interações sociais no planeta, tecnologia da informação há 22 anos. Eu não precisaria vir até aqui e criar um post de caráter científico, ou seja, uma teoria. Eu não precisaria vir aqui criar uma fake news. Tudo isso que eu estou falando tem um fundamento muito grande. Eu criei os meus computadores. Eu não comprei na loja. As coisas que eu uso em casa, eu mesmo produzo. Esse drone, por exemplo, um exemplo, é um drone relativamente barato. Eu instalei 3 antenas diferentes nele para aumentar a captação das informações transmitidas pelo controle. Esse outro drone é um drone também de um custo mais baixo, mas eu coloquei a bateria para carregar e não vai funcionar agora. Mas eu instalei um sistema diferente nele para que a câmera não utilize a energia total da bateria. Parte da câmera funciona com energia solar. Todos os meus equipamentos eletrônicos possuem alguma coisa que eu produzi. Eu gosto muito de tecnologia, de robótica. Me ajuda a desenvolver um pouco mais a minha capacidade cognitiva. E assim também eu adoro escrever. As pessoas que me conhecem sabem, eu já publiquei 18 livros. E estou a caminho de publicar o meu 19º e outros 2. Pretendo publicar em breve, pois já estão sendo escritos e é necessário. Considero esse século como o século da morte. É um tempo em que os ratos
que foram colocados na estufa serão selecionados para morrer, independente da força, da inteligência, da idade. Alguns ratos serão selecionados para morrer. Tudo no planeta Terra está em completa anarquia. As democracias provocam a anarquia dos povos. Cada país pensa de acordo com aquilo que mais lhe é conveniente. Não existe um consenso de sobrevivência da humanidade. Eu converso todos os dias com pessoas de mais de 40 países, nos seus respectivos idiomas, e procuro entender a cultura dessas pessoas, para que eu possa desenvolver a minha compreensão antropológica da humanidade. Nós estamos vivendo uma anarquia completa no planeta. A humanidade possui 567 destinos possíveis. Resultante da evolução que criou o Homo sapiens, em algum tempo e em algum espaço, a humanidade se tornará diferente. Nós teremos humanos diferentes uns dos outros, baseado exclusivamente nas características de vida. Eu vou citar 2 exemplos. Se a humanidade deixar que as máquinas pensem pela humanidade, com o tempo, a formação do corpo humano e a capacidade cognitiva será diferente. O cérebro humano vai parar de se desenvolver e vai reduzir de tamanho, até que a humanidade se torne completamente alheia ao raciocínio e perca a capacidade de pensar. Por outro lado, se a humanidade começar a procurar conhecimento, sem interromper jamais essa busca por conhecimento, a tendência é que o cérebro humano fique maior, para que possa processar todo esse conteúdo e acompanhar o desenvolvimento intelectual. Sendo assim, se colocarmos no planeta A um humano ou um grupo de humanos recebendo tecnologia, recebendo soluções por parte de máquinas, sem necessidade de pensar, em algum momento, em algum tempo, em algum espaço, nós teremos um planeta com idiotas, menos inteligentes do que os chimpanzés. E no outro planeta colocamos humanos que não disponibilizariam de tanta tecnologia e precisariam criar as soluções para cada instante. Então nós teríamos, depois de um tempo e de um espaço, 2 humanidades diferentes. Numa, pessoas com um corpo maior, mais fisicamente avantajados e a cabeça pequena. Não digo assim, visualmente, um humano com uma capacidade de pensamento baixa. Seria realmente uma cabeça pequena, desproporcional ao tamanho do corpo. E no outro, nós teríamos algo semelhante ao que se conhece como alienígenas. Quase ausência total de músculos e com uma cabeça desproporcional ao corpo. E assim sendo, existindo os alienígenas, e eu tenho absoluta certeza que existem, sendo, pelo menos os que interagem com esta humanidade, dotados de uma grande cabeçona e ausência de corpos, de músculos, com certeza é uma raça muito mais evoluída que a humana. Ou, inclusive, pode ser uma humanidade que se desenvolveu de forma diferente da humanidade desse planeta. O DNA humano não se relaciona com nada do planeta. Nós temos 97,5% de cadeia de DNA que não se relaciona com o desenvolvimento do planeta. Explicando,
de uma forma mais simples, imagine um ovo comum que você quebra e dentro dele existe clara e gema. Isso seria um ovo normal. Agora, imagine se você quebrar um ovo, houver uma clara, uma gema e um chip de computador dentro. Isso é a humanidade no processo de desenvolvimento do planeta. Talvez por isso que a humanidade em tão pouco tempo tomou conta de todo o planeta, se adaptando a todas as formas de clima do planeta. Se considerarmos a idade do planeta Terra como sendo 1 hora, o tempo em que a humanidade surgiu e se desenvolveu no planeta não chega a 1 milésimo de segundo. E em tão pouco tempo provocou inúmeras modificações. Lembram que no começo desse vídeo eu dei um exemplo a respeito da célula saudável e surgiu um fungo, um vírus nessa célula e ele desenvolve ali a sua sociedade. O processo existencial humano não se relaciona com o planeta em nada. Nem mesmo os dinossauros surgiram há 250 milhões de anos, provocaram tamanha modificação no planeta como a humanidade. Eu me arriscaria a dizer, inclusive, que a humanidade não é do planeta Terra. Em meus estudos antropológicos, eu tive a oportunidade de aprender línguas remotas da humanidade, como o acádio babilônico, o egípcio e a língua suméria. O acádio, porém, é o sumeriano cuneiforme. Eu aprendi a linguagem cuneiforme. Algumas lendas dessas populações muito antigas são muito parecidas do ponto de vista das suas, entre aspas, divindades. Eu cito o primeiro exemplo como os Anunnakis, os homens que vieram do céu. É irrisório que uma população subdesenvolvida intelectualmente, há cerca de 12 mil anos atrás, pudesse inventar uma história tão complexa como a de homens que desceram do céu em naves espaciais, os reis que vieram do céu. Segundo essa história suméria, esses Anunnakis criaram a humanidade através da junção do DNA deles mesmos com o de espécie primata existente no planeta. E com isso surgiu a humanidade. Essa raça precisava de uma raça forte para que pudesse extrair ouro, órgãos. Esses Anunnakis precisavam de grande quantidade de ouro monoatômico para salvar a sua espécie. Criaram a humanidade e a deixaram no planeta. Mas algumas pessoas pensaram, tudo bem. Vamos supor que eu não nasci do barro, então, que foi isso mesmo que aconteceu. Por que esses Anunnakis criaram o ser humano? Qual a razão? Entendam, não existe razão para nada. Os seres que são dotados de processamento de dados criam motivos, razões. Essa coisa de, então por que o universo foi criado? Sem motivo nenhum. Qual é o sentido da vida? Nenhum. As pessoas idealizam motivos, razões, necessidades. Isso tudo é projetado pelo cérebro. É uma matrix. Nós criamos uma necessidade de entendimento. Daí surgem os mitos e as crenças. Tudo aquilo que não se pode compreender, tudo aquilo que o cérebro não pode processar, tudo aquilo que os nossos algoritmos, ou seja, as nossas receitas de bolo, não conseguem fazer, é jogado num forno,
vira o bolo de qualquer forma e se come. Há muitas coisas que a humanidade ainda não está apta a conceber. Uma delas é a vida. Não existe a vida como nós a conhecemos, como nós imaginamos. Vida não é um evento individual. Não existe a vida do João, a vida do rato, a vida do vírus, a vida do Vitor, a vida de vocês. A vida é um evento coletivo, é uma nuvem de informações. Ainda não sei o motivo de haver essa nuvem de informações, mas eu tenho absoluta certeza que ela existe e tudo aquilo que alguém viveu na sua vida passa a compor uma espécie de nuvem de informações para algum motivo. E nesse sentido não existe uma individualidade, uma subjetividade. E eu peço que não entendam como religiosidade, eu sou completamente ateu. Mas eu sei que do processamento de dados resultante, dos algoritmos resultantes da capacidade de pensamento humano, surge alguma coisa. E cada vida vivida injeta informações em uma nuvem, uma bolha de energia que comporta todo esse conhecimento. Algoritmos, capacidade de processamento de dados. Nenhum computador do planeta Terra é capaz de processar em tempo real, informações em tempo real, de 8 bilhões de pessoas que estivessem usando em tempo real, no mesmo tempo, os aparelhos eletrônicos dotados de câmera de captação de imagens. Eu tenho absoluta certeza que alguma tecnologia ou alguma coisa está sim monitorando todas as pessoas do planeta em tempo real, com uma capacidade que vai além da compreensão tecnológica humana atual para processar tantos algoritmos. É como se 8 bilhões de bolos estivessem em um forno ao mesmo tempo. Será que meu celular ainda está gravando? Deixa eu confirmar. Faz tanto tempo. Ainda estou ao vivo, hein? Que coisa! Achei que a minha bateria já havia se limitado à sua escassez de elétrons. Sabe como funciona uma bateria quando você recarrega? Eu vou falar sobre isso porque é necessário para o próximo ponto em que eu quero chegar. A respeito da necessidade de vocês cobrirem todas as câmeras dos seus aparelhos eletrônicos. Mas é para cobrir mesmo, também. Coloquem em qualquer tipo de coisa, mas não deixem as câmeras voltadas para o seu rosto. Vocês estão sendo marcados. Quem gosta de religião, entendam como a marca da besta do Apocalipse. Vocês todos estão sendo mapeados. A humanidade inteira está sendo mapeada. E não pensem que é um Estados Unidos, uma Rússia da vida. Eles não têm cunhão suficiente para poder fazer uma coisa dessa em tão pouco tempo. A tecnologia humana não consegue por enquanto. Eu poderia pensar que a inteligência artificial está pregando uma peça na humanidade, se autodesenvolveu e quer retirar a humanidade do tempo e do espaço, assumindo o seu lugar e continuando a existência. Não soa como um absurdo. Quem assistiu filmes como Prometheus, Alien Covenant, Alien Resurrection, O Predador, como chama aquele outro?
Android vem no futuro? É com Arnold Schwarzenegger, mas eu me esqueci. Exterminador do futuro. Viu? Em um segundo o meu cérebro conseguiu processar uma lembrança. Daí vem a capacidade cognitiva. A velocidade com que se processam dados. Demorei um segundo para me recordar do nome. E é assim com o processamento de dados. Imagine se você está com o seu celular gravando um vídeo. Todo mundo viu que existe um retardo. Às vezes aquela imagem sai um pouquinho, às vezes milimetricamente minúsculo a alteração. Mas há um atraso de tempo, porque o seu celular não conseguiu processar aqui. Agora, independente de qualquer tipo de celular, sendo de baixa ou alta qualidade, eu vou chegar na parte do elétron, tá? Eu falei lá de carga da bateria. Mas independente do celular ser de baixa ou de alta qualidade, alguma coisa está conseguindo, através de algoritmos, processar em ultra velocidade inimaginável todas as imagens suas no seu celular. E vocês não verão isso em nenhum jornal. Eu deixo claro que vocês não vão ver isso em nenhum jornal, porque é assunto que talvez o FBI ainda não conseguiu saber se é verdade ou não. Eu tive a minha própria comprovação, porque eu monitoro redes. Olha, eu gosto desde literatura até super tecnologias. Eu não entro na internet para procurar receita de bolo. Eu entro para procurar vírus. Então, às vezes eu desenvolvo vírus. Eu monitoro algoritmos, programações, Oracle, MSQL, HTML, PHP. Quando eu vejo um site cheio de cores, cheio de coisas bonitinhas, o meu cérebro não está vendo aquele site. Eu já imagino qual foi a programação usada para fazer aquele conjunto de coisas. E eu já vou direto no código-fonte para poder ver. Eu gosto de ler código-fonte. Eu acho bacana. Tem gente que gosta de ler as notícias do site. Eu já entro no código-fonte para ver qual foi a programação usada. Eu gosto disso. Podem tratar como loucura. Eu não me importo. Einstein gostaria das mesmas coisas. Hawking, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla. Não me considero um gênio. Algumas pessoas dizem que sou, mas eu sou uma pessoa em busca do sentido, da razão. Se eu não encontrar, pelo menos terei ocupado o meu tempo de uma forma muito proveitosa. Elétrons, a parte negativa do átomo. Quando nós temos uma bateria, eu estou sem nenhuma aqui, né? Eu coloquei tudo para carregar. Coloquei nada, vou pegar uma aqui. Quando nós temos uma bateria, feinha até, né? Mas funciona como uma beleza. Nós temos lá dois fios, né? Os dois polos da bateria. Para que qualquer equipamento eletrônico funcione, é necessário uma transferência de elétrons. Imagine que a bateria está carregada com elétrons. Vamos colocar o elétron como o fio vermelho. Esses elétrons vão sair pelo fio de cobre e fazer com que o equipamento funcione. Esse aqui não está? Que pena. Mas esse está. O elétron está passando e o equipamento está funcionando. Está pegando a luzinha, né? E depois, essa bateria vai ficar com uma carga positiva. Os elétrons foram utilizados para movimentar aquele material, aquele produto, aquele equipamento. Para carregarmos a energia eletrônica de novo, colocamos o carregador e a eletricidade que nos vem, cara, inclusive das companhias energéticas, vai voltar com esse montão de elétrons para a bateria e ela volta a ter carga negativa. Ok, uma bateria cheia de elétrons possibilita uma expansão de trabalho, joules. Ela faz com que equipamentos possam produzir movimentos. Ok, relatividade de Einstein.
planeta Terra está lotado de pessoas. Essas pessoas carregaram o planeta. É necessário escoar gente de uma forma ou de outra. Ou matando pessoas, ou criando colônias de colonização em outros planetas. 2 ratos em um aquário, 1 quilo de alimento. Com a ação do tempo, todos morrem. Um vírus em uma célula, o vírus se multiplica. Se não conseguirem migrar para outra célula, a célula e os vírus morrem. Um fungo e um pão. Um pedaço de pão colocado em uma mesa. O fungo encontra um pão sadio, saudável, vistoso, saboroso. Passa a se alimentar dele e o fungo cresce. Se os fungos não encontrarem um outro pão, morre o pão e morrem os fungos. Relatividade de Einstein, humanidade. Havia o planeta Terra com infinitos recursos. A humanidade cresceu e se multiplicou. Maldita a hora que a humanidade começou a crescer e se multiplicar. Se em vez de seguir esse conselho, a humanidade tivesse se multiplicado de forma organizada, sabendo quais eram as suas possibilidades de vida no planeta, nós não teríamos o que eu chamo de século da morte, e vai acontecer nesse século, caso nada seja feito. E acredito, inclusive, que esse monitoramento de pessoas seja parte de alguma coisa, uma seleção não natural da humanidade. No universo tudo é tão relativo. As pessoas pensam que só existe água no planeta Terra, mas não. Em todos os planetas do sistema solar existiu, existe ou existirá água. Na natureza nada se cria, tudo é transformado o tempo todo. Pouco tempo atrás era absurdo crer que existiria água fora da Terra. Europa, uma das luas do sistema solar, grande, com tamanho suficiente para ser inclusive um planeta, possui mais água do que o planeta Terra. Em Plutão, planeta anão, último planeta do sistema solar, existe água congelada. Essa água não está aqui por mágica, resultante de uma explosão única do Big Bang. Com certeza, os átomos não escolheram, por exemplo, os átomos de hidrogênio e oxigênio não escolheram ir para um cantinho, os átomos de ferro para outro cantinho, os de ouro para outro cantinho. Tudo é um grande emaranhado, uma nuvem. E sendo assim, em todos os locais deste universo em questão, existe água, existe oxigênio, hidrogênio, ouro, carbono, temperatura, atmosfera. Alguns em maior ou menor grau, mas é completamente absurdo pensarmos que de uma explosão singular, atômica e única, houvesse uma separação de átomos por suas especificações. Não faz sentido. Realmente não faria sentido. Já se descobriu, através da astronomia, um planeta em que chove diamantes. Consideremos que todas as formas carbônicas, todas as cadeias carbônicas, se desenvolvem de acordo com o que aquele ambiente pode proporcionar.
Nesse sentido, não seria absurdo pensarmos que poderia haver uma forma de existência, eu digo de existência, não de vida, porque vida é tudo uma coisa só, mas uma forma de existência que se alimentaria do diamante, por exemplo, e acharia que beber água é uma coisa absurda. Aqui, nós nos alimentamos, nós nos hidratamos com H2O. Água. Nada impede que exista uma forma de existência que se alimente de carbono, que forma o diamante. Pensarmos de forma limitada limita o nosso desenvolvimento. Só que, infelizmente, uma grande parte da humanidade possui um sequenciamento de algoritmos limitados. Infelizmente. Em algum momento do desenvolvimento humano, os Homo sapiens deixarão de ser Homo sapiens e passarão a ser uma nova espécie, os sapiens. Eu tenho absoluta certeza disso. E compreenderão melhor o que se entende como vida ou existência. Sobre as câmeras de celular, eu realmente aconselho a cobrirem. Analisando algoritmos na internet, eu realmente pude verificar que há um crescimento estrondoso, muito acima da capacidade tecnológica atual do planeta Terra, de algoritmos e sequenciamentos voltados para programas que utilizam câmera de celular, de computador, de tablet, de notebook, de drone, de relógios, de óculos de realidade virtual. Tudo aquilo que projeta imagens cresceu de forma exponencialmente elevada na captação e capacidade de processamento desses dados. Eu vou chegar ao fim desse assunto. Entendam como um conselho. Eu não precisaria vir até aqui. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu deixei tudo o que eu tinha que fazer hoje, porque eu prometi que ontem faria essa palestra. Eu sou policial aposentado. Fui aposentado e respondendo a uma pergunta que me foi feita ontem, com uma doença que eu não possuo e tenho alguns processos contra o Estado em virtude disso. Eu acredito que eu fui apagado do sistema. Quando eu trabalhava, eu era membro de 2 comissões na Assembleia Legislativa, uma comissão na Câmara Municipal. Eu sou autor de 18 livros, eu falo fluentemente 12 idiomas, possuo um elevado QI, possuo uma capacidade cognitiva diferente, possuo um desenvolvimento telepático, não sou como a maioria das pessoas. Eu consigo ver e sentir coisas que as pessoas não podem, pelo menos ainda. Sou físico autodidata e matemático autodidata. Eu decidi não estudar em uma universidade esses conhecimentos em questão. Eu quis desenvolver o meu próprio conhecimento. Sou antropólogo, ufólogo, arqueólogo, também sou artista plástico e gosto das artes. Como cantor, sou membro de uma ala de compositores de uma entidade cultural do Rio de Janeiro. Como pessoa, ou melhor, como humanoide, todos os humanos o são. Eu procuro sempre desenvolver o meu dia e viver o meu dia de forma proveitosa. Até mesmo quando eu vou fazer um bolo, eu procuro compreender a interação atômica entre todos os elementos para que o bolo fique saboroso, gostoso, delicioso. É isso. Sigam o meu conselho. Cubram as câmeras dos seus aparelhos celulares.
Eu não tenho razão nenhuma para vir até aqui e inventar uma notícia. Eu realmente não preciso disso. Me agrada estudar, aprender, desenvolver cada vez mais a minha própria inteligência sobre tudo. Não fiz um vídeo para ganhar like e nem para me tornar conhecido. Ser conhecido, ser idolatrado, não pagará as minhas contas e não trará satisfação ao meu conhecimento. Estudar, sim, e eu quero estudar cada vez mais, descobrir cada vez mais coisas, ser tal qual um fóton, uma luz, criada em algum momento e alheia ao tempo e ao espaço. Se eu conseguir isso, eu não envelhecerei jamais. O meu corpo, sim, mas a minha capacidade de executar processamentos de dados, entre outras palavras, a minha capacidade de viver resultará de uma eternidade, enquanto dure o meu corpo, a minha saúde. E é isso. Sigam o meu conselho. Não estou brincando, realmente não estou brincando. Eu não precisaria disso. Somente tirem esse lacre, durex, fita isolante, adesivo das câmeras dos seus aparelhos, se for necessário utilizar. Realmente não é uma brincadeira. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.